Olá, o meu nome é João Marques e vou procurar neste vídeo recordar e abordar convosco um conjunto de conceitos matemáticos. Num primeiro momento, irei recordar o conceito de percentagem e irei realizar convosco um conjunto de atividades que nos permitirão recordá-lo com detalhe. De seguida, irei abordar, também com algum detalhe, aquilo que são modelos lineares, o que é uma função linear, da forma y igual a mx mais b. Nessa circunstância, irei utilizar uma ferramenta digital, no caso, uma ferramenta chamada GeoGebra, que nos permite determinar o gráfico de uma função e perceber, com a alteração de alguns parâmetros, quais são as alterações nesse gráfico. Iremos ainda neste âmbito, resolver equações e inequações lineares. São duas matérias, dois conteúdos que são muito similares e que iremos abordar quase que em paralelo para percebermos o que é absolutamente similar e as pequenas diferenças. Finalmente, e para terminar o vídeo, irei abordar convosco generalidades sobre uma função. Iremos identificar em dois gráficos o domínio, o contradomínio, os intervalos de monotonia e os extremos a partir desses gráficos. Espero que gostem e sintam-se à vontade para colocar dúvidas. Ora bem, vamos então falarmos um bocadinho sobre o que é que são percentagens. Quando eu falo em percentagens, falo numa proporção ou falo numa razão entre uma parte e o todo. E quando falo de percentagens, assumo que o todo é 100. Ok? Isto talvez se consiga perceber melhor se trabalharmos com 2 ou 3 exemplos práticos. Começo então pelo exemplo 1. Uma camisola cujo valor inicial, ou cujo preço inicial é 25 euros, está a ser vendida com um desconto de 20%. E pretendemos saber qual é o valor em euros desse desconto. Portanto, aquilo que eu pretendo nestas circunstâncias é determinar 20% de 25 euros para saber qual é o valor do desconto em euros. Portanto, quando eu quero determinar uma percentagem, eu tenho diversas formas de o fazer. A forma mais usual é utilizar uma regra de 3 simples. Ou seja, eu sei que os 25 euros corresponde a 100% do valor da camisola e eu pretendo determinar 20% desses 25 euros para saber o valor do desconto. Ora, já coloquei os valores nos locais certos para determinar, para utilizar a regra 3 simples, agora só tenho que calcular os 20% dos 25 euros. E, portanto, fico com x igual a 25 vezes 20 a dividir por 100. Portanto, 500 a dividir por 100, ou seja, 5. Determinei, utilizando a regra 3 simples, também podia determinar de outra forma. Eu sei que quero determinar 20%, portanto, quero determinar 20 em 100 de 25. 20 em 100, ou seja, 0,2 de 25, ou seja, 5 euros. Nesta altura, por um processo, portanto, por regra 3 simples ou por outro, eu determinei 20% de 25 euros. Sei, nesta altura, qual é o valor do desconto. E, portanto, o valor do desconto é
5 euros. Está feito o exercício mais simples. Vamos agora analisar uma outra questão, na sequência desta. Qual é o preço da camisola com desconto? Ora bem, como eu já sei o valor do desconto, eu posso de imediato dizer o preço com desconto e basta-me fazer uma subtração, é 25 euros, que era o preço original, menos os 5 euros do desconto, e chego ao preço final ou ao preço com desconto de 20 euros. Ora bem, eu aqui respondi sem utilizar cálculo de percentagens. No entanto, se esta fosse a primeira pergunta, eu podia responder de outra forma. Ora, se eu tenho um desconto de 20%, e esta é uma informação do enunciado, portanto, eu tenho um desconto de 20%, significa que vou pagar 100% menos o desconto de 20%, vou pagar 80%. Ora, se vou pagar 80%, eu posso determinar diretamente o valor da camisola com desconto, calculando 80% de 25 euros. Ora, 80% de 25 euros, voltamos à regra de 3 simples, portanto, 100% da camisola corresponde a 25 euros. Eu agora quero calcular 80% da camisola, ou do valor da camisola, do preço da camisola, e, portanto, vai corresponder a um valor de X. Ok? E, portanto, nesta altura, eu vou ficar com X igual a 80 vezes 25 a dividir por 100. Ou seja, vou ficar com... E aqui não há de ter vergonha. Vão, sempre que tenham um exercício destes no vosso teste, vão à calculadora, obtêm os 2000, dividem por 100 e obtêm o preço final da camisola, que são 20 euros. Ok? Fiz com regra de 3 simples. Posso também fazer da mesma forma, calculando como fiz há pouco, utilizando apenas proporções. Eu sei que, ou razões, eu sei que quero determinar 80%, 80 em 100 de 25 euros. E, portanto, eu quero calcular 80 vezes 25 a dividir por 100 e, portanto, eu vou ficar com 2000 sobre 100, que me dá o tal preço final da camisola de 20 euros. Não se esqueçam nunca nestas circunstâncias e nas outras todas fizeram-nos uma pergunta, devemos responder e, portanto, o preço com desconto é 20 euros. Ok? Vamos agora para um outro exemplo. Ok? Só passar ao exemplo 2. Uma camisola cujo preço original é 50 euros está a ser vendida com um desconto de 12 euros. Eu pretendo saber qual a percentagem de desconto. Ok?
Aqui, a única dificuldade, aliás, no trabalho com percentagens, a única dificuldade é construir corretamente a regra 3 simples. Portanto, os 50 euros são 100% e eu pretendo determinar qual é a percentagem associada a 12 euros. Ok? Portanto, eu vou ficar com x igual a 12 vezes 100, que divide 50. Ou seja, eu vou ficar com 1200 que divide 50, ao qual corresponde uma percentagem de 24%. Portanto, qual a percentagem de desconto? A percentagem de desconto é 24. Ok? Passamos ao exemplo 3. Isto para percebermos que há exemplos diversificados de utilização de percentagens. Portanto, as vendas diárias de um determinado produto atingiram o valor de 6.000 euros. Pretende-se conseguir um aumento de 20%. Qual é o valor em euros desse aumento? Novamente, os dois processos. Regra 3 simples. Portanto, 20% vai ser X, sabendo eu que 100% corresponde a 6.000 euros. Ou seja, eu vou ficar com X igual a 20 vezes 6.000 a dividir por 100. Ora, primeira nota muito importante. Tentarmos, nestas circunstâncias, nunca nos enganarmos na colocação correta destes valores. Okay? Mas também depois não facilitarmos na questão do cálculo. Ok? Pronto. Ora, 20 vezes 6.000 dá 120.000, que divide por 100. Ok? E, portanto, os 20% dos 6.000 são 1.200 euros. Ok? Pronto. Novamente, muito importante, convém apresentar esse valor devidamente explicitado numa resposta. Portanto, qual o valor em euros desse aumento? O valor em euros do aumento é 1.200. Ok? Convém até que coloquemos a unidade certa, que é para não restarem dúvidas. Ora, da mesma maneira que há pouco, com os descontos, eu podia chegar ao preço final fazendo uma subtração, aqui consigo chegar ao valor que se pretende atingir utilizando uma adição. E, portanto, qual é o valor de vendas diárias que se pretende atingir? É o valor de vendas diárias
é 7.200. E sobre isso, não restam dúvidas nenhumas. Claro está que primeiro determinai o valor do aumento em euros e depois determinai o valor objetivo. Poderia ter feito este cálculo determinando 120% de 6.000 euros. Ou seja, se eu quero um aumento de 20%, portanto, aumento de 20%, portanto, eu vou ficar com 100, que era os 6.000 euros, mais 20%, que era o valor em percentagem que se pretende atingir, de aumento que se pretende atingir, e, portanto, eu vou ter que determinar 120%. Okay? E, portanto, determinar 120% de 6.000. Okay? Posso fazê-lo, portanto, pelos dois processos. Ou eu sei que 100% são 6.000 euros. E pretende determinar 120%. E, portanto, vou determinar x e vou ficar com um x igual a 120 vezes 6.000 a dividir por 100. Ou seja, vou ficar com... Deixa eu escrever, mas já volto à escrita. Só um momento. Com 720.000, que divide 100, ou seja, vou ficar com 7.200. Ok? Posso fazer com regra 3 simples, mas também posso fazer, da mesma forma que há pouco, com razões ou proporções. Então, eu quero calcular 120% de 6.000, vou ficar com 120 vezes 6.000, que divide 100, portanto, vou ficar com 720.000, que divide 100, ou seja, vou ficar com 7.200. Novamente, chamada de atenção, qual é o valor de vendas que se pretende atingir? Pretende-se atingir um valor de vendas de 7.200 euros. Espero que com estes exemplos as percentagens tenham ficado recordadas. Qualquer dúvida, estaremos cá para esclarecer. Vou-vos agora falar, como já vos tinha dito, de modelos lineares, y igual a mx mais b, e vou começar, antes de irmos para exemplos mais práticos, vou começar por percebermos como é que graficamente nos aparecem estas funções. O programa que eu estou a utilizar é um programa muito simples de geometria dinâmica, o GeoGebra, mas que nos permite analisar o gráfico de funções. E, portanto, nós queremos analisar o gráfico de funções lineares, ou seja, de funções da forma y igual a mx mais b. Bem, ele automaticamente cria-me aqui o gráfico da função,
gráfico esse associado a dois valores que ele assume logo para o M e para o B. Ele, neste caso, está a trabalhar com o M igual a 1 e o B igual a 1. Depois já vamos ver o que é que acontece ao gráfico da função quando alteramos algum destes parâmetros. Ao M nós vamos chamar o declive. Portanto, o declive da minha função linear é o M, e ao B vamos chamar a ordenada na origem. Ora bem, e vou começar pelo M. O M, ou seja, o declive da minha função, o declive da minha reta, porque uma função linear é representada graficamente por uma reta no referencial ortonormado, e, portanto, quando eu tenho o M igual a 1, eu tenho aqui uma reta com uma determinada inclinação. À medida que eu faço a crescer o M, essa inclinação vai crescer. Ou seja, no fundo, o M, ou seja, o declive da minha reta, se for maior em valores positivos, a reta fica mais inclinada. Se for menor em valores positivos, ela fica menos inclinada. Se eventualmente eu ficar com o M igual a 0, fiquei com uma reta horizontal. E se eu ficar com declives negativos, a reta fica também ela inclinada, mas agora a decrescer. Portanto, quando tenho declive positivo, a reta cresce, ou a função cresce, para ser mais correto. Quando tenho declive negativo, a função decresce, é decrescente. O que é que nos dá a ordenada na origem? Reparem, eu tenho a ordenada na origem, este ponto aqui é o ponto 1, o meu B é 1. Se eu eventualmente, ou seja, o ponto de coordenadas 0, 1 faz parte do gráfico da minha função. Se eu eventualmente mudar o meu B para 2, agora já não é o ponto 0,1 que faz parte do gráfico da minha função, é o ponto 0,2. Okay? E mudeu para que valor mudar, portanto, se mudar para 4, passei a ter o ponto 0,4 como parte integrante do gráfico da minha função. Se passar, por exemplo, para 0, passei a ter a origem do referencial como parte integrante do gráfico da minha função, ou seja, neste caso, a origem do referencial, ou seja, o ponto 0,0 é parte integrante da minha função, do gráfico da minha função, e se for o menos 1 é o 0 menos 1 e por aí adiante. Portanto, em termos gráficos, e recordo, o declive dá-me ou dá-me a inclinação da reta, portanto a reta é tão ou mais inclinada quanto maior for o declive da minha reta, ou se tiver, tendo eu valores positivos, tenho uma reta que representa uma função crescente. Quando tenho valores negativos no declive, eu tenho uma reta que representa uma função decrescente. A ordenada na origem permite-me saber em que ponto é que eu intercepto o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo dos y. Vamos ver um exemplo prático de funções lineares e perceber que isto é, afinal de contas, bastante mais simples do que aparente. Vamos então analisar este exemplo. Tenho aqui uma função linear, um modelo linear. Os táxis da minha cidade cobram em função da distância percorrida. Para evitar serem chamados para distâncias muito pequenas, cobram um valor inicial de utilização. Assim, cada viagem custa 2 euros, aos quais se acrescentam 50 cêntimos por quilómetro percorrido. Portanto, temos aqui uma situação em que há um valor fixo e há um valor que varia consoante o número de quilómetros percorridos. Este valor pode ser determinado utilizando esta fórmula. Portanto, o preço é igual a 2 euros mais 0,5 euros vezes a distância em quilómetros percorridos. E a primeira questão que nos colocam é qual o preço a pagar por uma viagem de 2 quilómetros.
Ora bem, quando eu quero determinar o preço de uma viagem de 2 km, tenho apenas que, utilizando esta fórmula, substituir o D pelo valor 2 e determinar o preço. Portanto, o preço é igual a 2 mais 0,5 vezes 2, o que dá um valor total de 2 mais 1, ou seja, 3 euros. Portanto, qual é o preço por uma viagem de 2 km? O preço a pagar por uma viagem de 2 km é 3 euros. Ok? A pergunta seguinte obriga-nos a utilizar uma ferramenta que a maior parte de vós ainda se deve recordar, que é utilizar uma equação. Porquê? Nesta segunda questão, perguntam-nos quantos quilómetros podemos percorrer com 6 euros. Portanto, eu sei que o P é igual a 6 e quero saber qual é que é o D. Ou seja, eu vou ficar com P igual a, ou melhor, tenho a fórmula que me permite determinar o preço em função da distância percorrida, P igual a 2 mais 0,5D, e eu sei que o P é igual a 6. Portanto, eu vou ficar com esta equação para resolver 6 igual a 2 mais 0,5D. Ora, o primeiro passo que eu vou dar é colocar tudo o que tem incógnita no primeiro membro e, portanto, vou ficar com menos 0,5D igual. E agora vou colocar para o segundo membro todos os termos que não têm incógnita, portanto, 2 menos 6. No passo seguinte, vou calcular o 2 menos 6, portanto, vou ficar com menos 0,5D igual a menos 4. E agora que o menos 0,5 está a multiplicar, vai passar para o segundo membro a dividir e, portanto, vou ficar com D igual a menos 4, que divide menos 0,5, ou seja, D igual a 8. Reparem que, de facto, corresponde à resposta correta ao problema colocado, uma vez que se pago 2 euros por utilizar o táxi e mais 50 cêntimos por cada quilómetro percorrido, se percorri 8 quilómetros a 50 cêntimos, paguei 4 euros, mais os 2 euros de utilização, corresponde, portanto, a 6 euros gastos. Portanto, resposta, quantos quilómetros podemos percorrer com 6 euros? Podemos percorrer 6, percorrer com 6 euros, podemos percorrer 8 quilómetros. Okay? Vamos ver já a seguir que a resolução de equações é algo que só precisamos de recordar e não é nada de complicado. Vamos então começar por tentar recordar alguns conceitos que são necessários à resolução de equações. Em primeiro lugar, o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade
onde temos uma incógnita. Por exemplo, x mais 5 igual a 10. Nós podemos encarar esta equação, ou a resolução desta equação, como a resposta à pergunta qual é o número que, adicionado com 5, dá igual a 10. Ora bem, esta primeira parte antes do igual, portanto o x é a minha incógnita. Este x mais 5, ou seja, tudo o que aparece antes do igual é o primeiro membro. Tudo aquilo que aparece depois do igual é o segundo membro. E cada um dos elementos de cada membro são termos. Ou seja, o x é um termo com incógnita. O 5 é um termo independente, ou um termo sem incógnita. E o 10 é um termo também, ele, independente. Bem, mas mais do que números, interessa-nos saber resolver equações lineares, e, portanto, se esta equação é muito simples de resolver, outra já em que a resposta não é imediata, e, portanto, temos que recordar aquelas que são as técnicas fundamentais, os princípios fundamentais para a resolução de equações. Pronto. O primeiro princípio que nós vamos utilizar é o princípio da adição. E, portanto, eu tenho ali x mais 5 igual a 10, é esta a equação que eu quero resolver. Para isso, eu vou colocar um conjunto, uma sucessão de equações equivalentes até chegar a uma equação da forma x igual à solução. Portanto, eu quero, aquele 5 está a mais no primeiro membro, eu vou passá-lo para o segundo membro. Quando troco um termo de membro, troco-lhe o sinal. E, portanto, vou ficar com x igual a 10 menos 5. Atenção, portanto, eu tinha x mais 5, passei a ter menos 5 no segundo membro. E, portanto, vou ficar agora a resolver a equação, é tão só fazer aquele cálculo e, portanto, ficar com x igual a 5. A resolução de uma qualquer equação só culmina com a apresentação do conjunto de solução, neste caso, o 5. Ok? Portanto, tenho a primeira equação resolvida e acabei a resolução da equação apresentando o conjunto de solução. De seguida, vou resolver uma muito similar a esta. Ok? Não com o x mais, mas agora com um x menos. Vamos imaginar que tenho x menos 5 igual a 10. E, portanto, a pergunta que eu lá tenho é qual é o número. Se eu lhe subtrair 5 é igual a 10, já sei que é 15. No entanto, vou utilizar a mesma regra que eu utilizei anteriormente. Portanto, se eu mudo um termo de membro, eu vou-lhe alterar o sinal. E, portanto, fiquei com x igual a 10 mais 5. Portanto, tinha menos 5. Passei a ter mais 5. E, portanto, nesta altura já só me falta fazer cálculos. Portanto, fiquei com x igual a 15. Volto a recordar que devemos apresentar o respectivo conjunto de solução. Nestas duas primeiras equações, reparem, tinha x mais 5 igual a 10, passei a ter x igual a 10 menos 5. Tinha x menos 5 igual a 10, passei a ter x igual a 10 mais 5. Ok? Utilizei aqui a monotonia da adição. Ok? Vou agora utilizar a monotonia da multiplicação. E quando é que utilizo a monotonia da multiplicação? Quando tenho, como é o caso desta terceira equação, 3x igual a 15. E neste caso,
a pergunta que se coloca é qual é o número que multiplicado por 3 é igual a 15. Ora, para resolver esta equação, eu vou utilizar a monotonia da multiplicação e vou dividir ambos os membros por 3. Eu vou ficar com 3x sobre 3 igual a 15 sobre 3, ou seja, vou ficar com x igual a 5. Novamente apresento a solução e, portanto, vou ficar com x igual a 5. Ok? Já resolvi pelos dois processos, utilizando as duas monotonias, posso ter uma equação em que haja a presença ou a necessidade, quero eu dizer, de utilizar as duas regras. Três x mais 2 igual a 23. Ora bem, se eu olhar para o primeiro membro, eu não tenho ainda isolado os termos neste primeiro membro, termos só com incógnita. E, portanto, o primeiro passo que eu tenho que fazer é isolar no primeiro membro apenas os termos com incógnita. Significa, então, que vou ficar com 3x igual a 23 menos 2. Portanto, tal e qual como fiz nas duas primeiras equações, mudei o 2 de membro, mudei o 2 de sinal e, portanto, vou ficar com 3x igual a 21 e, portanto, nesta altura estou em condições de utilizar a monotonia da multiplicação e, portanto, ficar com 3x sobre 3 igual a 21 sobre 3, ou seja, x igual a 21 sobre 3, ou seja, ainda x igual a 7. Não esquecer de apresentar o conjunto de solução. Posso ter ainda uma equação em que me aparece, não nesta forma, mas nesta outra. Portanto, 4x menos 2 igual a 18. Tenho também necessidade, nesta circunstância, de utilizar a monotonia da adição em primeiro lugar. Ou seja, vou ficar com 4x igual a 18 mais 2. Vou ficar com 4x igual a 20. Neste momento estou em condições de utilizar a monotonia da multiplicação. Portanto, vou ficar com 4x sobre 4 igual a 20 sobre 4. Vou ficar então com x igual a 20 quartos, ou seja, vou ficar com x igual a 5. Portanto, apresentar o conjunto de solução. Ok? Posso ter, não tive até agora, mas posso ter perfeitamente, uma equação em que inicialmente tenho termos com incógnita em ambos os membros. Portanto, 4x mais 6 igual a 2x mais 10. O primeiro passo vai ser
trazer para o primeiro membro todos os termos com incógnita e colocar no segundo membro todos os termos independentes, ou seja, todos os termos sem incógnita. Fico então com 4x menos 2x igual a 10 menos 6. Ora, neste passo, reparem, vou olhar para os termos sem incógnita, este 6 passou, do primeiro para o segundo membro passou a estar menos 6, o 2x passou do segundo para o primeiro membro e deixou de estar 2x e passou a estar menos 2x. Nesta altura, o próximo passo é adicionar termos semelhantes, ou seja, termos com incógnita com termos com incógnita e termos sem incógnita com termos sem incógnita. Fiquei então com 2x igual a 4 e, portanto, já só me falta utilizar a monotonia da multiplicação e ficar com x, 2x sobre 2, igual a 4 sobre 2, ou seja, x igual a 4 sobre 2, ou seja, x igual a 2. Solução constituída pelo 2. Posso ter ainda uma outra situação, e é por aí que vamos terminar com as equações, em que tenha um parênteses. Vamos imaginar a seguinte situação. 3x mais 2 igual a 15. Nestas circunstâncias, a primeira coisa que eu tenho que fazer é utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e fazer, portanto, o 3 vezes o x e vou ficar com 3x, o 3 vezes o 2 e vou ficar com 3 vezes 2, 6, igual a 15. Tenho agora uma equação absolutamente similar às que com que trabalhamos até agora, e, portanto, vou ficar com 3x igual a 15 menos 6. Portanto, realço esta passagem, que já todos conhecemos, e, portanto, fiquei com 3x igual a 9, e, portanto, fiquei com 3x sobre 3 igual a 9 sobre 3, e fiquei então com x igual a 9 sobre 3, ou seja, x igual a 3. Ok? Portanto, tenho resolvidas as equações lineares e devem tentar repetir os exemplos que eu dei, com ou sem ajuda, num primeiro momento com ajuda, ou olhar para como eu fiz, e num segundo momento a tentarem fazer sem ajuda. Resolver inequações é em tudo semelhante a resolver equações. O sinal que nos surge entre o primeiro e o segundo membro deixa de ser um sinal de igualdade e passa a ser um sinal de desigualdade. Há apenas uma diferença que faremos nota sublinhada a seguir em relação às equações.
nas equações trabalhamos com a monotonia da adição e com a monotonia da multiplicação. Nas inequações, me reforço que faremos nota a seguir, há a monotonia da adição e a monotonia parcial da multiplicação. Assim, comecemos por um exemplo muito simples. X mais 5 maior ou igual que 10. Para resolver esta inequação, vou utilizar a monotonia da adição e, portanto, vou ficar com x maior ou igual que 10 menos 5. Ou seja, x maior ou igual que 5. Aqui chegados, estamos em condições de apresentar o conjunto de solução. O conjunto de solução é, portanto, constituído por todos os números que são maiores do que 5. Intervalo fechado, porque o 5 faz parte do conjunto, 5 inclusive. Depois, todos os números que são maiores do que 5, portanto, 5 mais infinito. Podemos também ter, não o sinal de maior ou igual, mas apenas de maior. E nesse caso, se tivéssemos x mais 6 maior do que 10, nessa circunstância, teríamos aí na equação x maior do que 10 menos 6 e, portanto, x maior do que 4, que seria representado na forma de intervalo com os números superiores a 4, portanto 4 aberto a mais infinito. Podemos utilizar o sinal de maior ou igual ou de maior, podemos utilizar o sinal de menor. E o sinal de menor, portanto, seria x mais 7 menor ou igual que 13. E nessas circunstâncias, utilizando a monotonia da adição, ficaria com x menor ou igual que 13 menos 7. Ou seja, x menor ou igual que 6. Temos, portanto, o conjunto de solução de todos os números inferiores ou iguais a 6, menos infinito a 6, fechado. Podíamos ainda ter, muito similar a este, o sinal de menor, e não menor ou igual, mas menor, e portanto x menos 5 menor do que 10. E nessas circunstâncias, utilizando novamente a monotonia da adição, ficaria com x menor ou igual que 10 mais 5, 10 mais 5, 15, e portanto, x menor ou igual que 15. E teria então o meu conjunto de solução de menos infinito a 15. Nesta circunstância é fechado, porque o sinal tem igual. Trabalhamos com a monotonia da adição, vamos trabalhar agora com a monotonia parcial da multiplicação. E parcial porquê? Porque se neste caso do 3x com o coeficiente do termo em x positivo, 3x maior ou igual que 15, nós obtemos 3x sobre 3 maior ou igual que 15 sobre 3, x maior ou igual que 15 terços, x maior ou igual que 5. Daqui resulta a solução de 5 mais infinito. A grande diferença para as equações ocorre agora. Se eventualmente o coeficiente do termo em x for negativo, portanto estou no exemplo f, e se tiver menos 3x maior ou igual que 15, vou também dividir pelo coeficiente do termo em x,
Mas tenho que ter o cuidado, de, portanto, faço a divisão, 15 por menos 3, mas nestas circunstâncias, e como estou a dividir por um número negativo, vou inverter o sinal de desigualdade. Isto aqui é vermelho só para ficar bem claro. Ou seja, deixamos de ter maior ou igual e passamos a ter menor ou igual. X menor ou igual que 15 sobre menos 3. Portanto, x menor ou igual que menos 5. Sendo que o conjunto de solução é, portanto, menos infinito a menos 5, fechado, porque inclui o igual. Portanto, grande diferença. Tenho que inverter o sinal de desigualdade quando o coeficiente do termo em x é negativo. Faço mais um exemplo com o coeficiente negativo. Portanto, se eu tiver 4x menos 4x, para ser negativo, maior ou igual que menos 16, ficar com menos 4x sobre menos 4, menos 16 sobre menos 4, e nesta circunstância vou inverter o sinal. Porquê? Porque o número que aparece a multiplicar o coeficiente do x é negativo e, portanto, o sinal tem que ser invertido. Ok? Prosseguimos. E ficamos então com x menor ou igual que menos 16 sobre menos 4, ou seja, x menor ou igual que 4. Solução menos infinito é 4. Há também um conjunto de inequações em que vamos mobilizar de forma sequencial o princípio da adição e o princípio da multiplicação. Portanto, a monotonia da adição e a monotonia parcial da multiplicação. Como? Primeiro, vamos isolar no primeiro membro o termo em x. Ficamos com 3x maior ou igual que 26 menos 2. Agora só nos obriga a simplificar, a adicionar os termos semelhantes. Portanto, vou ficar com 3x maior ou igual a 24. E depois, utilizando a monotonia parcial da multiplicação, neste caso, o sinal de desigualdade mantém-se, uma vez que o 3 é positivo, ficar com 3x sobre 3 maior do que 24 sobre 3. Portanto, 3x sobre 3 é x, maior ou igual que 24 sobre 3, e o 24 sobre 3 é 8, portanto, x maior ou igual que 8. Solução de 8 a mais infinito. Passo para o exemplo I, e se tiver menos 4x menos 2 maior ou igual que 18, fico então com, portanto, primeiro passo sempre isolar o termo em x no primeiro membro, introduzir o sinal de desigualdade, vou ficar com menos 4x maior ou igual que 18 mais 2, vou ficar com menos 4x maior ou igual que 20. Vou agora dividir por menos 4. Isso vai-me obrigar a inverter o sinal de desigualdade. Portanto, vou ficar com menos 4x sobre menos 4.
maior ou igual que 20, maior ou igual nada disso. Estamos, muita atenção, não nos podemos distrair. Estamos a dividir por um número negativo. Vamos inverter o sinal de desigualdade. Okay? E, portanto, vamos ficar com x menor ou igual que 20 sobre menos 4, ou seja, x menor ou igual que menos 5. Portanto, a solução de menos infinito a menos 5. Como o sinal de desigualdade inclui o igual, este intervalo é fechado à direita. Okay? Passamos finalmente para um caso em que é necessário mobilizar a propriedade distributiva. Começar por utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E, portanto, vou ficar com menos 3x menos 3 vezes 2 dá menos 6, maior ou igual que 15. É necessário, no próximo passo, isolar no primeiro membro os termos em x, e, portanto, vou ficar com menos 3x maior ou igual que 15 mais 6. De seguida, é preciso adicionar os termos semelhantes, portanto, vou ficar com menos 3x maior ou igual a 15 mais 6, 21. Agora vou mobilizar a monotonia parcial da multiplicação, portanto, vou dividir por menos 3 ambos os membros. Portanto, vou ficar com menos 3x sobre menos 3 e com 21 sobre menos 3. Chamando a atenção que, uma vez que estou a dividir por um número negativo, tenho que inverter o sinal de desigualdade. Atenção, inverti o sinal de desigualdade. Ok? Fico então com x menor ou igual que 21 sobre menos 3. Ou seja, x menor ou igual que menos 7. E, portanto, estou agora em condições de identificar o meu conjunto de solução, de menos infinito a menos 7, como inclui o sinal igual, o intervalo é fechado. Espero que tenha sido fácil acompanhar os meus raciocínios. Tentem resolver os exercícios. É um conselho que vos deixo, mais uma vez. Primeiro, numa primeira fase, a utilizar o vídeo, numa segunda fase, em autonomia. Vamos agora falar de funções com especial destaque, e vamos utilizar 2 exemplos, para a análise de gráficos de funções. Numa primeira momento, vamos analisar este gráfico 1 e vamos fazê-lo por etapas. Na figura está representado em referencial ortonormado x ou y o gráfico de uma função f. Qual é o domínio da função? Bem, o domínio da função é o conjunto dos objetos, ou seja, é todo aquele valor que pertence ao conjunto de partida ao qual corresponde uma imagem. A leitura do domínio faz-se no eixo do x ou, se preferirmos, no eixo das abscissas. Assim, a minha função começa a ser representada no eixo das abscissas no menos 5 até ao 6. Pelo que o meu domínio, ou seja, o meu conjunto dos objetos, é constituído pelo intervalo fechado de menos 5 até ao 6.
também fechado, uma vez que quer o menos 5, quer o 6, tem imagem. Se pretende na segunda linha determinar o contradomínio, devo fazer a leitura no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo dos y. E a minha função, o meu conjunto das minhas imagens, começa no menos 2 e vai até ao 3. Portanto, o contradomínio é de menos 2 a 3. Depois pretende saber quais são os intervalos de monotonia. Ora, e para saber os intervalos de monotonia, eu vou começar por apagar toda a minha construção para o domínio e para o contradomínio. Para saber o intervalo de monotonia, eu pretendo saber quando é que a minha função cresce, vou assinalar a verde, para saber quando ela é monótona crescente, e ela cresce aqui, e cresce aqui, e volta a crescer aqui. Portanto, a minha função é monótona crescente de menos 4 a menos 3, é monótona crescente de menos 1 a 3 e depois de 4 a 5. Portanto, monótona crescente de menos 4 a menos 3, reunido com menos 1 a 3, e depois de 4 a 5. Vai ser monótona decrescente, reparem, de menos 5 a menos 4, vou já anotar, de menos 3 a menos 1, e de 3 a 4. Quando me perguntam os extremos, eu vou voltar a apagar as linhas que me permitiram responder à questão anterior. Quando me perguntam os extremos, estão-me a perguntar quando é que a função atinge o máximo, relativo ou absoluto, quando é que a função atinge o mínimo. Okay? Eu vou utilizar o verde para máximo, tenho aqui um máximo relativo, ou seja, neste intervalo aquilo é o valor maior que a função toma. Tenho aqui um máximo relativo, tenho aqui um máximo absoluto, não há nenhum valor mais alto que a função toma, nenhum valor maior do que este que a função toma, e tenho aqui máximos também absolutos. Depois tenho, eu vou utilizar o cor-de-rosa, tenho aqui um mínimo relativo, tenho aqui outro mínimo relativo, mas também absoluto, não há nenhum valor, não há nenhuma imagem mais pequena da função, e tenho aqui um mínimo relativo a este intervalo. Ok? Portanto, se eu escrever máximo relativos, portanto, tenho 1, o y igual a 1 para x igual a menos 5, depois tenho o y igual a 0 para
x igual a menos 3. Tenho x igual a 3 para o y igual a 3 para x igual a 3, ou x pertencente ao intervalo 5 a 6. Ok? Este y igual a 3 também é máximo absoluto. Ou seja, o y igual a 3 para x igual a 3 ou x pertencente ao intervalo 5 a 6. Depois posso ter mínimos relativos. E tenho o y igual, estamos a falar de imagens, o y igual a menos 1 para x igual a menos 4. Estou a falar deste ponto. Depois tenho o y igual a menos 2 para x igual a menos 1. Estou a falar deste, que também será o nosso mínimo absoluto. E estou a falar ainda deste ponto, do y igual a 2 para x igual a 4. Ok? Este valor que me aqui aparece, vou cá assinalá-lo, é também o máximo nada, o mínimo absoluto. Ok? Neste exemplo 2, que vou agora passar, o domínio, voltamos já à nossa caneta amarela, é de menos 2 a 7. Sendo que o contradomínio, e vou para uma caneta azul, é de menos 1 até 3. Em termos de monotonia, a função é monótona crescente de menos 2 a menos 1. E depois é monótona crescente novamente de até 7. Ok? Sendo que naquela parte, um bocadinho depois do 3 até o 7, ela é constante. Ok? Mas é monótona crescente em sentido lato, não em sentido estrito. Os extremos, só assinalá-los. Tenho aqui o mínimo. Era melhor começar por apagar. Tenho aqui um mínimo relativo. Tenho aqui um mínimo absoluto. Tenho aqui um máximo relativo. Tenho aqui um máximo absoluto. Ok? Portanto, mínimo relativo em menos 2. Portanto, y igual a 0 para x igual a menos 2.
e y igual a menos 1 para x igual a... igual não, pertencente ao intervalo 1, nada, 2 a 3, e depois, da mesma forma, de forma análoga, faríamos os máximos relativos e absolutos. Portanto, este também é um máximo. Este também é um mínimo absoluto. No caso dos máximos, será 2 para x igual a menos 1. E depois eu vou aqui colocar o valor hipotético de A e será y igual a 3 para x pertencente ao intervalo de A até 7. Okay? Espero ter sido claro. É muito importante que analisem outros gráficos. Bom trabalho.